comentando a lição de sexta-feira, 3 de julho de 2026. Resumo e aplicação espiritual. Vamos fechar o estudo desta semana resumindo aqui os pontos principais que foram estudados e que podem nos ajudar no aprendizado espiritual sobre a vontade do Senhor através da experiência do apóstolo Paulo na igreja de Corinto. Podemos ver, inicialmente, que a escolha de Paulo no caminho de Damasco foi algo surpreendente até para o próprio Saulo, que se rendeu às evidências de que era o próprio Deus que o chamara para o seu exército e ministério a partir daquele momento. J. Hudson Taylor, no seu tempo de estudante na Inglaterra, teve muitas confirmações de Deus sobre o seu chamado para ser missionário na China. Conta-se que certa vez foi chamado a socorrer uma senhora moribunda, admirando-se de que o pedido surgisse de um católico. Hudson era estudante pobre. Tudo o que tinha no momento se resumia numa tigela com aveia com o suficiente para alimentar-se à noite e para o desjejum no dia seguinte, e uma moeda que tinha o valor equivalente em nosso dinheiro de R$10 no seu bolso. Ele, quando recebeu o chamado, pôs-se a caminho de uma habitação paupérrima. Ali foi conduzido ao quarto de dormir, cheio de molambos, onde estava a doente. Logo começou a orar por aquela mulher doente e nem bem tinha começado a orar, doeu-lhe a consciência por estar na presença de Deus e diante de pessoas tão necessitadas. E ele, com meia coroa no bolso, não conseguiu terminar a oração. Levantou-se, deu a moeda ao velho marido da mulher e partiu. No dia seguinte, a tigela de mingau não faltou. Antes de terminá-la, o carteiro bateu à porta e pouco depois a proprietária vinha entregar-lhe o envelope. Não pôde atinar de onde viera, nem conheceu a letra. Dentro do envelope havia um par de luvas, e dentro de uma das luvas, meio soberano, o equivalente a R$200. Tivera a sua meia coroa restituída, não sabia por quem, com lucro de 200%. Paulo foi um servo incansável do Senhor, pois quando estava em Atenas não suportou ficar parado e logo se reuniu com os judeus e os ensinou sobre Jesus ressurreto. Falou também sobre a oportunidade de salvação e perdão dos pecados. Logo, Paulo partiu para Corinto, uma cidade próspera, mas perigosa de forma espiritual. Ali, ele pregou, foi insultado, perseguido, mas não recuou, e muitos se converteram e se tornaram membros da nova igreja em Corinto. Mais tarde, quando o tempo passou, Paulo, estando em Éfeso, soube de problemas na igreja de Corinto e, usando cartas, enviou de forma severa seu pedido aos membros da igreja para que tivessem conduta exemplar e evitassem o pecado, a devassidão, os casamentos impuros, a idolatria e andassem como cidadãos do reino de Deus. Paulo, ao saber da situação da igreja de Corinto, chorou muito. Então, pondo de parte todos os sentimentos pessoais sobre o caminho daqueles cuja conduta revelava tão estranha perversidade e, descansando sua alma em Deus, o apóstolo escreveu à igreja de Corinto, uma das mais ricas, mais instrutivas e mais poderosas de todas as suas cartas. Trecho do livro Atos dos Apóstolos, página 301. Paulo amava a igreja e queria o seu bem, seu vigor espiritual e, sobretudo, que os membros estivessem ligados a Jesus. Uma lição de amor que os dirigentes das igrejas de hoje deveriam aprender. Portanto, oremos para que Deus nos dê este mesmo amor e ardor pela igreja do Senhor Jesus Cristo e que Deus nos abençoe.